Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, que estou com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a presença e a companhia de Deus na nossa vida através da sua palavra. Eu convido você, eu convido sua casa, eu convido sua família para que juntos meditemos, estudemos e deixemos que Deus nos fale por meio da sua palavra. Nós nos colocamos diante da presença do Senhor, nosso Deus, e invocamos seu nome santo e poderoso sobre nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro, venha nos abençoar, nos iluminar com a tua palavra, para que possamos fazer a tua vontade. Tu tens palavra de vida eterna, Senhor. Alimenta-nos com tua palavra. Forma o nosso coração com a tua palavra, Senhor, para que sejamos fiéis à tua vontade. Dai-nos tua bênção, dai-nos tua proteção, dai-nos a luz do teu Espírito Santo para que ela esteja dentro do nosso coração e possa nos converter a cada dia. Que a tua bênção esteja sempre sobre nós. Nós nos colocamos diante da palavra de Deus, palavra sagrada, que é a presença viva de Deus no meio de nós, para meditarmos, ruminarmos e deixarmos nos iluminar por esta palavra, que é a palavra santa do Senhor. Nós estamos meditando o livro do Eclesiástico, capítulo 46. Estamos nesse livro do Eclesiástico, colhendo tanta sabedoria de Deus para formar e instruir nossa vida. Esses últimos capítulos apresentam para nós o modelo de homens santos, aqueles que foram fiéis a Deus e cuja memória é abençoada, a memória é dada para nós como referencial de vida. Por isso que a palavra de Deus nos apresenta esses homens valentes na vivência da lei divina. Muito bem, o capítulo 46 começa nos dizendo: valente na guerra, assim foi Josué, filho de Num, sucessor de Moisés no ofício profético. Ele que, fazendo jus ao nome, mostrou-se grande para salvar os eleitos de Deus, para castigar os inimigos que se lhe opunham e dar a Israel a posse da sua herança. Que glória não alcançou ele quando, levantando os braços, brandia a espada contra as cidades. Quem foi capaz de resistir-lhe quando ele conduzia as guerras do Senhor? Não foi por ordem sua que o sol parou e que um dia se transformou em dois? Invocou o Altíssimo Poderoso enquanto os inimigos o atacavam de todos os lados. E o grande Senhor o ouviu, lançando pedras de granizo de violência extraordinária. Muito bem, vamos meditar aqui alguns elementos maravilhosos só na figura de Josué, aquele que foi o sucessor de Moisés na condução do povo de Deus quando o povo foi entrar na terra prometida. Moisés não entrou na terra, conduziu o povo, mas quem fez todo o trabalho final foi Josué, aquele que já auxiliava Moisés na condução do povo. Ora, Josué tinha um espírito guerreiro, mas o espírito guerreiro é aquele que combatia em nome do Senhor contra os inimigos do Senhor. Josué não combatia em nome próprio, ele combatia no nome do Senhor e em nome do Senhor. Por isso, quando ele conduziu quem foi capaz de resistir-lhe quando ele conduzia as guerras? Eu queria que nós pegássemos a mensagem do versículo 5. Não foi por ordem sua que o sol parou e que um dia se transformou em dois? Nós ficamos muitas vezes impressionados com esse versículo 5, que remete para nós
a esse acontecimento, quando Josué faz o sol parar, e as pessoas até perguntam, mas como que o sol parou? Se o sol não sai do lugar, quem anda é a terra, né? Aquela compreensão científica que ao longo dos tempos estamos tendo. Óbvio que a palavra de Deus não é um livro de ciência. A palavra de Deus é um livro teológico, é um livro que nos mostra a ação de Deus no meio de nós. Não precisa de forma nenhuma colocar a palavra em contradição à ciência, mas nos mostra que a ciência divina nos faz ver os fatos à luz de Deus. Tão poderoso é nosso Deus, que criou todos os dias, que foi capaz de transformar um dia em 2 dias. É para dizer que o tempo pertence a Deus, que o sol, que a terra, se é a terra que para, se é o sol, são elementos da astronomia. Agora, Deus é Senhor de todas as coisas. Ele está agora nos mostrando que quando Josué invocou o seu nome até sobre os fenômenos celestiais, Deus usou Josué. Josué tinha tanta fidelidade a Deus, tinha um coração tão temente a Deus, que Deus usou de Josué para realizar fenômenos através dele. E o princípio é esse. Ele invocou o Altíssimo Poderoso enquanto os inimigos o atacavam de todos os lados. O grande Senhor o ouviu. Ou seja, quando Josué vivia todas as provações, provocações, ataques de todos os lados, o refúgio de Josué foi o Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa proteção. Nós enfrentamos tantas batalhas na vida. Inclusive, é muito importante a gente, até nas batalhas dos tempos e do tempo em que vivemos. Às vezes as pessoas estão reclamando que o sol está muito forte, o calor está intenso, as chuvas não param. Nós precisamos invocar o Senhor até diante dessas tempestades temporais e atemporais que nós passamos. Sim, não é para ver milagre no sol ou para ver milagre na lua, não. Mas é para ver o milagre acontecendo em nós, sabendo suportar as contradições que nós enfrentamos nos tempos da vida. Nós invocamos o Senhor sobre nós para enfrentarmos as tempestades que todos nós passamos. Quem é que não passa por tribulações na alma e no coração? São os nossos grandes inimigos, são os inimigos da alma. Nós precisamos travar cada dia um combate contra os pensamentos, contra os sentimentos, contra a nossa dificuldade de lidar com as coisas externas, de lidar com o temperamento, com a forma dos outros agirem. Josué, para nós, é este modelo, aquele que invocou o Senhor, nosso Deus, e o Senhor o ouviu e conduziu os seus passos. Muito bem, a sequência nos mostra a ação de Deus na vida de Caleb, depois dos juízes, mas dentro do nosso tempo nós vamos ficar na figura de Samuel. Está lá no versículo 16, porque o versículo 16 nos diz o seguinte: amado do Senhor é Samuel, profeta do Senhor. Estabeleceu a realeza e ungiu príncipes entre o seu povo. Julgou a comunidade segundo a lei do Senhor, e Deus visitou Jacó por sua fidelidade. Samuel foi comprovado como profeta e reconhecido por suas palavras, vidente e fidedigno. Invocou o Senhor Todo-Poderoso quando os inimigos o acossavam de todos os lados. Imolou um cordeiro antetenro, e o Senhor trovejou do céu com grande estrondo, fazendo ouvir sua voz. Destroçou os príncipes de Tiro e todos os chefes dos filisteus. Antes da hora de repousar para sempre, deu este testemunho diante do Senhor e de ser ungido: de ninguém recebi dinheiro algum,
nem sequer sandálias. E não houve quem o acusasse. Mesmo depois de adormecido, profetizou, tornando conhecido e mostrando ao rei o fim de sua vida. Levantou da terra a sua voz, na profecia, para apagar a iniquidade de seu povo. Que beleza a vida de Samuel, mas eu queria pegar aqui para nós como mensagem aquilo que diz para nós o versículo 22. Olha que beleza. Antes da hora da morte, antes dele repousar para sempre, ele deu testemunho daquilo que foi a sua vida. E que testemunho foi esse? De ninguém recebi dinheiro algum, nem sequer sandálias. Não vendeu a sua alma, não vendeu seu coração, não deixou-se corromper por nada. Porque o dinheiro sempre mandou no mundo, no coração das pessoas. O profeta autêntico é aquele que não se deixa corromper pelos bens desse mundo. Não deixa ser comprado. O silêncio que compra, o dinheiro que compra o silêncio, o dinheiro que determina como tem que ser as coisas, assim ou desse jeito, de forma alguma. Para Samuel, o que lhe caracterizou ou conduziu sua vida foi somente fazer a vontade de Deus. Dinheiro algum o comprou, não recebeu dinheiro de ninguém, nem sequer as sandálias dos seus pés. É um exemplo não só de não deixar-se corromper, mas ao mesmo tempo também de despojamento, de pobreza evangélica, de ser um homem simples e ter em Deus a sua única riqueza, seu único tesouro. Nos ensine o profeta Samuel a sermos também despojados, fiéis ao Senhor nosso Deus. Queremos aprender com os exemplos das Sagradas Escrituras, como também nós devemos conduzir a nossa própria vida. Que beleza é a cada dia meditar a palavra de Deus, e para ajudar a gente a se aprofundar mais ainda nela, é que eu chamo aqui à mesa o Padre Antônio Xavier, para que também nos aprofunde na reflexão da palavra. Estamos nos aproximando do final do livro do Eclesiástico e essa sessão longa e muito bonita traz algumas informações super interessantes sobre a maneira de Deus conduzir a história. O que se trata aqui é especificamente do louvor aos homens que foram instrumentos de Deus na conquista realmente da terra prometida, na posse do reino e ao mesmo tempo aqueles que pela sua docilidade permitiram ao povo de Deus ter a posse dela. Por isso se começa com Josué e Caleb e depois se passa por aquilo que é o tempo dos juízes, depois vem os reis e entra nessa fase tão bonita até chegar em Roboão, que vai suceder Salomão. Interessante ver que todos esses homens foram marcados por grandes acertos, mas a Escritura não nos esconde o fato de terem sido também homens marcados por falhas, que não é só a misericórdia de Deus que conduz a história, mas conduz pessoalmente a vida desses homens, fazendo com que eles também, encontrando-se ali diante de Deus, possam também pedir misericórdia e possam ter as suas vidas ali também redimidas por Ele. Isso é bonito de ver. A história realmente da salvação não é uma história construída a uma mão só, mas Deus sempre se serve de homens, sempre se serve de mulheres para que a sua vontade possa acontecer. Daí surge a importância da nossa docilidade de coração para que, assim como Maria, possamos dizer o nosso sim, permitindo que a providência de Deus seja sempre eficaz. E a palavra de Deus vai conduzindo e iluminando a nossa vida. Que o exemplo desses homens santos, seja ele Josué, Caleb, os juízes, mas a figura profética de Samuel, com o seu coração fiel a Deus, despojado, que não deixou se corromper, seja para nós também um condão que nos ilumine nesta vida. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, porque é a Tua palavra que nós queremos viver, é a Tua palavra que nós queremos praticar,
É a Tua palavra que nós invocamos para que possa instruir nossa vida e o nosso coração. Ah, Senhor, como Josué foi combatente em Teu nome, dai-nos a graça também de combater os inimigos da nossa alma. Ah, Senhor, nosso Deus, como Samuel invocava o Seu nome. Desde menino, o Senhor foi dócil à Tua vontade e à Tua palavra. Dai-nos esse espírito de docilidade, de fidelidade, mas dai-nos, Senhor, esse espírito de testemunho que que Samuel tinha diante de si. Não deixou se corromper, não deixou se levar por nenhum bem material deste mundo, mas foi fiel à Tua palavra. Dai-nos esse espírito, Senhor, para que em tudo possamos fazer a Tua vontade. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja conduzindo, abençoando, iluminando o seu coração. Procure viver com intensidade o seu tempo de estudo da Palavra de Deus. Ela faz toda a diferença na sua vida. E eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.